Olá pessoal, sejam todos super bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Longidade. Comigo J. Júnior e o nosso sócio e co-host Dr. Sérgio Costa. E desta vez a gente vai guiá-los pelo incrível mundo da longevidade. E qual é o tema que vai prender a nossa atenção? Sim, vamos nos aprofundar em como vencer o medo de envelhecer. Lições de um mestre de 85 anos. Estamos ansiosos para poder explorar esse tema e responder algumas perguntas que vocês com certeza têm, tipo, existe um segredo real para poder envelhecer com energia, autonomia e felicidade? Ou isso é apenas uma questão de sorte? Como você pode ver, esse episódio está imperdível. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado, eu tenho dois avisos super importantes para você que nos assiste. Primeiro, se você ainda não fez, inscreva-se no nosso canal e clique no sininho. Isso vai garantir que você não perca nenhum dos nossos episódios cheios de conteúdo valioso. E tão importante quanto que você siga a gente nas nossas redes sociais. Diariamente compartilhamos uma variedade de conteúdos e informações essenciais para os longevos. É uma ótima maneira de ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui e ampliar ainda mais o seu conhecimento sobre como ter uma vida mais longa com maior qualidade de vida. E agora, vamos falar com o nosso ilustre convidado, o senhor Valdi. Senhor Valdi, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao canal Longidade. E para a gente começar, como você se apresentaria para quem ainda, se é possível, ainda não te conhece? Júnior e Sérgio, é uma alegria estar aqui conversando com vocês. Vou tentar passar a minha experiência. Eu nasci de pais agricultores em Nova Esperança do Sul. Aos 7 anos, minha família mudou-se para São Borja. Aos 14 anos, eu fui morar em Porto Alegre. Aos 22, eu consegui um passaporte carimbado como imigrante e fui para os Estados Unidos. Aos 26, eu fui para a Europa com uma passagem de ida e $300 no bolso para não voltar. Fiquei 5 anos e depois, 26. Nos anos 90, eu fiquei 2 anos em Barcelona na atividade cinematográfica. Então, sou um aluno da Universidade da Vida. Sou um generalista, um buscador da verdade, autodidata. Que ótimo. Percebe-se, claro, que você tem uma disposição incrível, uma energia incrível. Quer dizer, aos 85 anos, o que mais te motiva a viver com tanta disposição, Valdi? Júnior, eu acho que é uma espiritualidade bem desenvolvida. Quer dizer, espiritualidade, quando eu digo espiritualidade, eu me refiro ao gene da criação. E eu acho que você tem que ter um sentido na vida, né? Você tem que ter um sentido na vida. E eu acho que para você ser feliz, você não pode ser feliz enquanto você não se entregar a algo maior do que você mesmo. Então, você passou por várias fases aí, né? Quer dizer, nessa seu breve relato aí, que de falar é fácil, mas tem muito tempo, você falou que de muitas experiências, né? E com certeza várias mudanças. Mas o que despertou essa grande mudança aos 60 anos? Quer dizer, quando você decidiu escrever o seu primeiro livro e investir em autoconhecimento, que a gente percebe que transborda em você. O autoconhecimento, Júnior, bom, chega um momento na tua vida, profissionalmente eu estava bem, a minha empresa estava bem, a minha a atividade cinematográfica estava bem, e eu estava separado já há muito tempo e me deparei com um feminino na minha frente e me projetei. Minha ânima se projetou em cima desse feminino. E foi uma grande frustração. Eu diria que aí a decepção foi tão grande
em que eu fiquei algum tempo meio atordoado. E eu acho que comecei a pensar o significado de tudo aquilo, o que aconteceu, porque a cacetada em cima do ego foi absolutamente gigantesca. E geralmente quando acontece esse tipo de experiência, ou você faz duas coisas, ou você se entrega à droga, ou se entrega ao álcool e a tua vida vai para o brejo, ou você, daquele limão, você faz uma limonada. E eu me perguntava, eu passei 2 dias andando pela Avenida Paulista para lá e para cá, perguntando qual era o sentido de tudo aquilo. E aí eu percebi que a alma, eu acho que tinha que assumir o comando das coisas, e eu passei por um processo de iniciação que durou 3 anos, em busca de resposta a quem sou eu, qual é a razão de eu estar aqui nesse planeta. E me entreguei a ler, buscar, observar. Durante 3 anos, aí eu achei que eu poderia, já tinha informações para deixar tudo em livro. E fiz como o Dante fez com a Beatrice, que ele com 28 anos e ela com 13. O Dante ficou deslumbrado com a menina, mas percebeu que, como não podia acontecer nenhum relacionamento produtivo, ele usou a Beatrice como musa inspiradora e escreveu todas as suas obras sempre com o combustível da sua relação com ela. Uma sublimação, na verdade. Completamente. Completamente. Ah, é? Você? É. Psicólogo não. Você foi quase psicólogo, hein? Mas, eu gosto do assunto, né? Mas você está falando de autoconhecimento e hoje a gente sempre ouve as pessoas, tal pessoa me completa, tal, tentando procurar a felicidade no outro, nas outras coisas, numa profissão. Impossível. Aonde é que está a felicidade no teu ponto de vista? A felicidade, ela não está fora de você, ela está em você, né? Naquilo que você faz. Eu acho que, como eu acho que a arte está dentro de mim, né? A arte em todos os sentidos, né? Eu fui publicitário na juventude. Depois, nas minhas viagens, eu estudei cinematografia em Londres e me dediquei à cinematografia há 50 anos, arte, né? E aos 60 anos, eu percebi que eu tinha coisas para colocar no papel, porque eu acho que nós não podemos passar por esse planeta em branco, né? Nós temos que deixar as nossas pegadas, por menor que sejam, sabe? Porque sempre alguém, de repente, vai colocar o pé na tua pegada. Opa, puta, fulano aquele conseguiu fazer isso, né? Então eu acho que eu posso fazer também, né? E, claro, você quer escrever. E aí você começa a se perguntar, mas como é que as pessoas vão receber isso? Sérgio, aconteceu um fato, eu resolvi voltar para Nova Esperança do Sul e visitar o lugar onde eu nasci, 50 anos depois. E eu encontrei a casa em ruínas, né? Pedras, arbustos florescendo, e ao lado tinha um pé de tangerina, que era inverno, com os galhos carregados de tangerina. E eu resolvi estabelecer um diálogo com esse pé de tangerina. Eu perguntei por que ele insistia em dar tangerinas
naquele lugar onde ninguém passava e ninguém vivia. Aí o pé de tangerina me respondeu: eu dou tangerina porque a razão de dar é a razão da minha existência. Se eu não der tangerina, eu morro. E disse: além disso, nada é perdido, porque você está aqui e está levando algumas embora, né? Aí eu percebi que eu acho que você tem que fazer como as árvores frutíferas, né? Você tem que dar teus frutos, e se alguém colher ou não colher, não tem importância, né? Não tem importância, exatamente. Ciclo, né? O fruto Você falou de arte, você falou de trabalho, e eu tenho certeza, né, que o nosso trabalho, a nossa missão, modifica a nossa mente, né, a maneira que a gente pensa. Dos trabalhos que você faz, qual que é o que você mais gosta? Sérgio, não tenho o que eu mais gosto. Eu sempre, o que a minha alma quis, eu dei a ela. Eu nunca me preocupei em perseguir o dinheiro. Primeiro porque onde eu nasci, o dinheiro não existia, né? Meus pais eram agricultores. Nós vivíamos da nossa relação com a grande mãe, que é a terra, e daí tirávamos a subsistência. E o dinheiro não existia porque se faziam trocas, né? Tinha trigo e faltava porco, então se fazia essa troca. Então o dinheiro nunca me fascinou. Mas eu coloquei na minha cabeça intuitivamente, né, que sempre que você fizer alguma coisa, faça bem, faça o melhor que você pode. Porque quando você persegue o dinheiro, ele sempre te foge. Ele está lá na frente. Agora, quando você faz alguma coisa bem, com amor, para resolver o problema das pessoas, você tem que fugir dele, né? Uhum. A gente sabe, né, que você tem uma rotina ativa mental e fisicamente, né? Para esse momento de vida, né, você é um longevo. Quais hábitos que você considera que são essenciais para a sua longevidade? Você falou de horta, você escreve. Quais são essenciais? Júnior, se você tem um amigo, teu melhor amigo, que você não vê há décadas, e ele vem te visitar, o que é que você faz? Eu pergunto para ele como é que você está e desfruto da companhia dele o máximo possível. Nada disso. Você pode fazer isso, mas a primeira coisa que você vai fazer abraço no cara. É recebê-lo. Preparar a tua casa para recebê-lo. O quarto onde você vai hospedá-lo. Você vai procurar saber os hábitos dele. Você vai ao mercado, talvez, para recebê-lo. Então, o que é o nosso corpo? Não é uma casa? E qual é esse amigo, esse ser mais extraordinário que você vai receber? Não é a vida? Então, se você recebe esse teu grande amigo precioso para habitar nesse teu corpo, é melhor você sempre cuidar do teu corpo, né? Ver que o teu corpo precisa, né? E satisfazê-lo moderadamente, para que ele funcione sempre dentro das especificações técnicas, né? Então, dessa maneira, o que você faz? Você espanta, né, a nossa fadra benevolente vestida de luz, né? Que é a morte, né? E sempre que ela realmente dá sinais de rondar por perto, você diz: estou trabalhando para o bem de todos. Ainda não posso agora. Você tem medo da morte? Não, Valde? não. Não tem? Não. Não é nada mais do que um renascimento, como dizia o avô Pietro do Inocêncio, dos livros, né? Quando alguém
morrer, não diga eu o perdi, diga ele voltou para o lugar de onde veio. Muito bom. Você também você escreve. A gente bisbilhotou você, né? Você escreve, você tem uma horta que você cuida. Da horta, a gente faz o vínculo aqui com esse exemplo que você deu, essa metáfora que você fez da conversa com a laranjeira, né? Pé de tangerina. Tangerina. Eu me lembrei do meu limoeiro, né? E aí, e com a música? Pô, na música, eu acho que como eu tinha uma atividade cinematográfica, que é uma atividade intensa e, inclusive, às vezes estressante também, né? Porque sempre envolve muita responsabilidade, porque fazer um filme consome fortunas, né? E eu precisava de algo que pudesse nutrir a alma, né? Eu acho que a música, não existe um alimento mais precioso para a alma do que a música, né? O grande Pitágoras, o filósofo e matemático, ele intuía de que os corpos celestes, em função da massa e da velocidade, eles geravam uma frequência. Então ele pegou uma corda e criou um monocórdio e fez essa frequência vibrar, que ele colocou, por exemplo, o nome de Dó. Depois ele cortou essa frequência pelo meio e fez a corda vibrar, ele conseguiu esse o Dó uma oitava acima. E matematicamente ele dividiu depois esses extremos e nós temos as 12 escalas, as 12 notas musicais. Imagina o exercício para um cérebro de você decorar essa linguagem, essas 12 notas, e depois combiná-las com frequências distintas, né? É uma coisa interminável, né? Não tem fim. As combinações, né? Exatamente. Então, a alma se diverte fazendo essas coisas. E você olha nessa sua relação com a música, né? O impacto nesse seu ânimo de viver e falar não para ela, depois eu estou ocupado. Como que isso impacta para você? Não, você tem uma rotina eu quero dizer assim, para você exercer essa música, você tem uma rotina de treino, você toca quantas vezes por dia? Eu quero saber, a gente quer saber sobre a sua rotina. A minha rotina, eu tenho um professor de saxofone que eu disse para ele, Chiquinho, você sabe que você é um sujeito que nasceu virado para a lua? Ele disse, por quê, Walter? Porque eu sou o teu INPS. Então, uma vez por semana, ele vai lá em casa e a gente faz uma sessão, ele no piano e eu no contrabaixo. E temos um grupo, né? A gente se reúne às vezes para brincar. Para brincar. Ser feliz. Porque eu lembro bem, acho que a música é algo inexplicável, né? Eu sempre digo que os músicos são embaixadores do cosmo, né? Lembro quando eu morava em Londres, que eu assistia a esses concertos. Você entra lá no Royal Albert Hall, você entra naquela sala. Negros, brancos, judeus, árabes, todas as raças, quer dizer, e você fecha as portas. Quando começa, quer dizer, você esquece, todos são irmãos, né? Então, eu às vezes fico viajando na maionese, por exemplo, né, sobre porque se nós somos um produto da criação, como a criança, o filho tem o gene do pai, né, o DNA do pai. Se nós somos filhos da criação, certamente nós temos o DNA da criação dentro de nós e temos uma certa relação com o universo, né? Então,
essa música, as 12 notas musicais estão dentro de nós, né? E se nós pudéssemos ser como a humanidade, o pensamento da humanidade está sempre dissonante, né? Se nós pudéssemos, nessa grande orquestra, afinar os nossos pensamentos todos, né? Um lá maior, eu acho que nós voltaríamos àquele paraíso sonhado, né? Que nós deixamos para trás. Valdir, você falou aqui sobre... Estou notando tudo que você fala. Cosmo, alma, vida. Eu adorei o pé de tangerina, seus frutos, música, arte, vida e morte. Você está falando do quê? Você está falando de Deus? Não, o problema de... o Deus foi um nome que, quando eu era criança, você falava em Deus, mas nas descobertas, eu acredito que absolutamente existe uma inteligência universal. Isso não há a menor dúvida. E que administra, digamos, o universo. E nós temos dentro de nós todas essas características do universo. Você tem que ter a vontade de querer descobrir quais são. Por exemplo, o nosso planeta, nosso lar magnífico, que dá, enfim, com dor de barriga no momento, né? Ou com febre. Está sofrendo. Está sofrendo. Está sofrendo. Ele gira no seu eixo a uma velocidade de 1.670 km por hora. A gente está conversando aqui, estamos conversando, mas ele está girando. E ele gira a uma velocidade específica, a uma distância específica do Sol. E essas leis, elas não podem ser mudadas. Elas são incorruptíveis. Porque se qualquer desvio dessas leis, já nós não estaríamos mais aqui agradavelmente conversando juntos. E então essa afinidade espiritual com essa inteligência universal eu tenho. Isso aí, absolutamente. E me sinto aqui nesse planeta como um turista. Do mesmo modo que esses 5 anos que eu passei na Europa, Espanha 1 ano, 2 anos em Londres, 3 em Paris, 2 em Barcelona, eu sempre pensava que eu era um turista lá. Eu estou aqui para fazer uma determinada coisa. E quando eu terminar, eu vou embora. Quer dizer, embora. Vou fazer outra coisa. Estou aqui de passagem. No meu país, eu voltar para o país onde eu nasci. Vai para o outro lar. Então, se nós conseguíssemos desenvolver a nossa espiritualidade de um tal nível que nós pudéssemos descortinar a eternidade e dizer, eu sou um cidadão do cosmos. Que, na verdade, nós somos, né? Temos essa dualidade, nós somos a metade animal, mas a metade nós somos divinos. Então, isso é uma busca interior, né? Eu acho que quando você chega a esse ponto, aí você consegue aquilo que você precisa, a serenidade, né? E essa sua busca já terminou ou você ainda está tentando encontrar quem que é o Valdir, corrigir os erros do passado, viver? Como é que está isso aí? Sérgio, eu acho que... Hoje. Eu acho que... Eu posso te dizer que estou alerta o tempo todo e com respeito, com alegria, tentando sempre fazer o bem ao próximo. O ideal é fazer o bem para o maior número de pessoas possíveis, mas se você não conseguir, você faz para alguns, e se você não conseguir, você tenta fazer para aqueles que estão ao teu redor,
E se você não conseguir, faça o bem para você mesmo, né? Eu acho que... Vai entregando os frutos. Exatamente. E se quiserem colher, maravilha. Eu sempre digo, né? As árvores frutíferas, quando você colhe uma tangerina, por exemplo, eu tenho a impressão que se você pudesse conversar com ela, ela extasiaria de felicidade, né? Boa. Estou sendo útil. Boa. Sabe que eu tenho essa impressão, sabe? Eu sou um cara objetivo, cientista, eu sou ortopedista, né? Sim. Mas pô, você pega uma tangerina que eu adoro, né? Eu fico, olha, como é que isso aqui saiu da terra, né? Como é que isso surgiu, né? Lógico, a parte científica a gente entende, mas tem mais, né? Tem muito mais. O start para tudo isso começar. Né? Porque para o científico acontecer, sim, tem que ter algo mais, mas, né? Que é a vida, né? Júnior, vida. Mas acende essa. O Júnior, você fala do científico. Eu admiro a ciência. Eu acho que a ciência ela é o caminho para nós descobrirmos as obras da criação. Tem uma frase que foi sempre... Bom, duas frases. Uma, quando eu estava no meu processo de iniciação, eu me deparei com uns escritos de Hermes Trismegisto, que foi um grande pensador egípcio. Então, os egípcios tinham uma espiritualidade gigantesca, né? E a relação deles com o universo era algo extraordinário. E tem uma frase hermética que diz que aquilo que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Eu, quando li essa frase, se você já viu o porco-espinho e me olhasse, os cabelos estavam lá em cima. Estava arrepiado. Depois, essa frase é uma chave mestra, que é um princípio de correspondência, que todo no universo, a lei é única, está tudo interligado. Lendo os ensinamentos de Jesus de Nazaré, que eu sou um grande estudioso desse homem, como profeta, como um mestre do autoconhecimento, ele está lá, já dizia que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Ele se referia certamente ao Pai universal, né? Ao universo. Há uns 40 anos atrás, me corrige, Sérgio, a ciência vem com o DNA e prova que o Filho está no Pai e o Pai está no Filho. Então, tem um postulado da física também que diz que o que está na causa se manifesta no efeito. Então, a partir daí, eu comecei realmente a viajar. E uma frase bíblica que, quando eu era criança, os meus pais e os párocos sempre diziam que fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Eu ficava curioso. Putz, grilo, as pessoas se matam. Um egoísmo na humanidade que não tem tamanho. Então, qual é a imagem e semelhança nossa com a criação, que é generosa, é perfeita, é incorruptível? E eu acabei descobrindo qual era a nossa semelhança com o Criador. E quando você descobre isso, Sérgio, é um negócio assim, é um eureka. A nossa capacidade de pensar como ser pensante. Essa é a nossa semelhança com a criação. Porque antes de criar, você precisa mentalizar. Não existe criação antes de mentalizar. Não importa. Antes de fazer qualquer coisa, um livro, meus personagens, você tem que mentalizar. Então, aí você, usando esse princípio hermético de correspondência, você joga isso para aquilo que você não conhece. Então, o Criador me criou. Eu sou um pensamento na mente da criação. Com o Inocêncio,
do livro é um personagem na minha mente. Eu criei o Inocêncio, compreende? Mas antes de criá-lo, eu fiquei matutando por que ele vai se chamar Inocêncio. E por que ele se chama Inocêncio? Porque é um processo de criação. A criança, a Júnior, quando ela vem ao mundo, fazendo uma analogia com um filme virgem, né? O cérebro registra tudo o que acontece na frente dele. Então, conforme o que o meio ambiente representa, se os pais são carinhosos, a criança registra. Se os pais se pegam de tapas, a criança registra, ela não tem discernimento. Então, o Inocêncio nasceu num ambiente rural, longe da civilização, onde o dinheiro não existia, não havia delegado, polícia, advogado. Os pactos eram selados com um aperto de mão e as pessoas cumpriam. Você tinha uma natureza generosa, um céu maravilhoso e o Inocêncio não conheceu o mal. Se você não conhece o mal, Júnior, ele não existe. E se não existe o mal, o mundo, você pode confiar nele. Voltamos ao paraíso. Exatamente. Porque a natureza jamais ela trapaceia com você, né? Ela está lá, fazendo as coisas dela. Se ela fizer bem, nós estamos bem. Se nós atrapalhamos a natureza, inclusive, aí, opa. Ótimo. E esse é o Inocêncio. Então, o Inocêncio, com essa formação de 7 anos, vai para o mundo e aprende com os paradoxos, né? Sempre se questionando. Então, Inocêncio é o personagem que você mais gosta? Sim, porque é o alter ego do autor, né? Ele já respondeu antes de você perguntar, Sérgio. Sérgio, você não pode escrever sobre as outras pessoas. Você sempre escreve sobre você. Você pode fantasiar o que você quiser, dar a vestimenta que você quiser, mas está lá, é você, Sérgio, né? E o Inocêncio, então, vai para o mundo, né? Sempre questionando. Bom, as pessoas dizem uma coisa, mas fazem outra. Por quê? Então, aí você vai desenrolando o fio da meada até chegar numa pergunta: quem é o homem? E aí você divide o homem entre a herança animalesca e a herança universal, né? E você descobre que ainda dentro de você, aqui atrás, existe um pequeno cérebro que tem uma forma de réptil. E que se você fizer um corte transversal desse cérebro e fizesse um corte transversal do cérebro da serpente e colocar um em cima do outro, não houve mudança nenhuma, Sérgio. Nesse aspecto, nós somos tão primitivos, inclusive, quanto éramos agora. E o que aconteceu? Recebemos o dom da inteligência, que é uma ferramenta, a inteligência analítica é uma ferramenta extraordinária. Agora, o que esse cérebro reptiliano instintivo faz? Quando ele deseja alguma coisa, né, ele vai lá no neocórtex, que é a nossa caderneta de poupança existencial, onde estão armazenadas todas as nossas experiências. Ele vai no neocórtex e pega a ferramenta mais adequada para ele usar e obter o que o instinto deseja. Então, nós temos uma sociedade aqui no planeta que foi criada, baseada em cima do cérebro instintivo. É competição. Nunca cooperação, é competição. Aí você me pergunta, tem solução? Tem. Nós somos nossa metade universal, né? Temos aquele lado lá da criação do universo.
E temos aqui nesse crânio um outro cérebro que se chama o cérebro límbico, né? Onde estão as emoções. E nessas emoções nós temos a ferramenta, né? Chamada empatia, que é a nossa capacidade de sair de dentro de nós e nos colocarmos no lugar do outro. Aí, meu caro Júnior, se a empatia conseguisse, inclusive, dominar o instinto, e aí ela vai lá no neocórtex e busca a melhor ferramenta para trabalhar em prol da humanidade, no bem do outro. Mas isso é, como dizia o... Está faltando empatia no mundo, então? Não, ela existe, mas falta, né? Falta como dizia o... Usa-se pouco, né? Até tem, mas usa-se pouco. Como dizia o Thomas More, né? É utopia. Existe, mas a probabilidade disso acontecer existe, assim, esporadicamente. A gente percebe que é possível e tem. Mas o cérebro instintivo ainda ele domina. Bom, veja exemplos que acontecem diante do nosso nariz a qualquer momento. Pessoas, escolhas que são eleitas, né? De repente, de uma hora para outra. A gente entende e vê pelo que você conta que você tem uma longevidade que lhe agrada. Né? Você se sente bem. Com certeza. Sendo quem você é. Sim. Ok? Sim. E aí, vamos pensar num jovem que vai trilhar um caminho e vai chegar na longevidade. E ele pergunta para você: Valdir, o que eu tenho que fazer na minha longevidade? Falando em termos práticos, dia a dia, rotina, jeito de ser. O que eu tenho que fazer para eu ter uma longevidade tão boa quanto a sua? Fazer um egocídio. Egocídio. Em termos práticos. Não, Eu quero explorar a sua experiência de vida, o que você vive hoje na sua longevidade, para que as pessoas que estão nos assistindo aprendam e pratiquem parte do que você faz na vida delas. Júnior, é difícil porque é uma jornada individual, a jornada de cada um é individual. Eu estou te contando a minha. Não tem valores absolutos na minha jornada. São coisas que eu vivi e fui descobrindo através de experiências os valores, né? Eu identifiquei aí estudar, né, o ser humano, a humanidade, quando você fala que você leu Hermes, que você leu Bíblia, que você foi buscar aí referências, conhecimentos verdades antigos. eternas. Isso, né? Verdades. Mas no fundo com o objetivo de se autocompreender. Com certeza, não, e de crescimento, um crescimento espiritual. Isso é uma vontade que cada um deve desenvolver. Boa. Quando eu tinha 13 anos, em São Borja, eu era operador no cinema. O dono do cinema morava em Porto Alegre, o senhor Joaquim Macedo. Eu não sei quem assoprou no ouvido do seu Joaquim Macedo para me convidar para morar com eles em Porto Alegre. Isso se chama, Júnior, tem uma palavra que se chama chamado. Como eu tinha 13 anos e eu não tinha condições de avaliar que diferença fazia de eu sair de São Borja e morar para Porto Alegre, eu disse não, recusei o chamado. Isso não se faz, Júnior, nunca. É como se o avião que está no fim da pista para decolar e não decola, ou seja, se esborracha. Passaram-se 3, 4, 5 meses, aí a ficha caiu e eu pensava que se eu ficasse em São Borja,
O meu futuro seria ou ser um gerente de cinema. Se eu tivesse sorte, eu podia casar com uma rica filha de um fazendeiro e ser um capataz de fazenda. Mas, influenciado pelo cinema, como eu queria aprender o que os livros não ensinam, eu escrevi uma carta de volta para o Sr. Joaquim Macedo, perguntando se a oferta dele estava de pé. E ele me respondeu que estava. E diz: Valde, daqui um mês estou em São Borja e depois a gente faz os preparativos. E a partir daí, esse foi grande. Ótimo. Você acredita na sorte, Valdir? Uma coisa, Sérgio, você já ouviu falar na jornada do herói? O herói, todos nós, quando nascemos, temos um herói latente dentro de nós, pronto, digamos, para entrar em ação. Só que para ser um herói tem 5 requisitos. O primeiro, você precisa escolher o que você quer fazer. Isso é fundamental. O segundo requisito é tomar café de manhã, almoçar e jantar. Isso que você escolheu. Por isso que você vê esses músicos fantásticos, né? Dedicar-se, assim, focar e dedicar-se 25 horas por dia. Terceiro, tirar da tua cabeça a frase "eu já sei tudo". Você tem que estar sempre aberto a novos aprendizados. Quarto, ter a coragem de pôr em prática esses 3. E se você conseguiu realizar esses 4, o quinto é o fazer por merecer. É você ficar embaixo do pé de manga, sacudi-lo e colher os frutos que caem nos teus braços. Então, basicamente, esse é o requisito, porque sorte, se você não sabe fazer nada, não serve para nada. Não resolve. Vai passar e você não vai aproveitar. E você vai se lamentar o resto da vida. Por que eu não fiz aquilo? Muito storytelling, muito Joseph Campbell, né? Exatamente. Muito do herói. Primeiro livro que eu li. Aí. E foi através de um médico, inclusive um gastro, que era um homem muito culto. Ele dizia: Valde, quando eu ia consultá-lo, ele dizia: Valde, marca a última consulta. Para ficar papiando. Ele viajava, tocava violino, então Estava na hora. foi ele que me sugeriu. Começou o meu processo de iniciação com esse livro do Campbell. A sorte favorece o destemido, né? Exatamente. Você tem que ajudá-la, né? Ajudar. Ela te ajuda se você ajudá-la. Isso, me ajuda a te ajudar. Ela fala pra gente. Como dizia um fazendeiro lá no Rio Grande do Sul: Deus ajuda quem cedo madruga. Exatamente. Tem um que é do Sul, né? Que é o Cortella, ele fala, né? A vaca dá leite. Mas você tem que tirar. Exato. Na verdade, é isso mesmo. Passa por isso. É isso mesmo. Legal, Valde. O tempo, para variar, nos pressiona. O papo está muito gostoso. E eu preciso fazer uma pergunta para a gente poder encerrar. Então, para finalizar, porque você respondeu o que eu queria pela pergunta que o Sérgio fez, tá? Só para você saber qual que é a regrinha. Você falou dos 5 aí, que eu acho legal. Agora, defina a sua vida em uma frase, que eu sei que você tem essa resposta caprichada aí. Não, eu não tenho essa resposta caprichada, Júnior. Eu tenho o avô do Inocêncio, né? Sim. Eu sigo os ensinamentos do avô e do Inocêncio, né? Eu procuro semear sementes saudáveis ou boas sementes para ter uma colheita de frutos exuberantes. Sempre a boa semeadura. Continuemos semeando. Perfeito? Gostaria, por último, de pedir para você dizer aonde as pessoas podem encontrar os seus livros. Não, os livros físicos, eles estão na Livraria da Vila, na Livraria Martins Fontes, e depois, quem quiser ler o livro no celular, pode também
comprá-los na livraria Martins Fontes, na Amazon, na Google, na Apple. Tem algum que você está escrevendo? Algum livro para os próximos anos? Não, a jornada do Inocêncio, que é uma jornada de autodescoberta, são 5 estágios, né? Que na verdade são os nossos 5 estágios de crescimento, né? Que é a infância, a juventude, a maturidade profunda. E em vez da velhice, Sérgio, eu classifico de colheita. Colheita. Bom. Porque, segundo o meu avô, o avô Pietro, o avô do Inocêncio, os frutos mais saborosos são aqueles colhidos no fim da temporada. Sim, com certeza. No ponto, está no máximo. É isso aí. Perfeito. Bem, seu Valde, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Sérgio. Excelente, Valde. Foi ótimo aí. Tem que voltar mais vezes para a gente prosar. Prosar mais. Uma prosa cast. Podemos prosear num cafezinho. Sim. Não custa nada, é de graça. E eu acho que o conhecimento ele tem que ser espalhado aos 4 ventos. Porque o que nos liberta é realmente o conhecimento. A ignorância nos escraviza. Exatamente. Perfeito. Bem, então, nesse episódio do Longidade, nós falamos sobre como vencer o medo de envelhecer ou como simplesmente envelhecer sem dar bola para o medo. Mais uma vez eu quero agradecer a sua participação, aos nossos ouvintes, e lembrar de você, ouvinte, se inscrever no nosso canal e acompanhar o Longidade nas redes sociais para ficar sempre informado e desenvolver uma longevidade com saúde e qualidade de vida. E não deixe de comentar aqui embaixo, né, sobre quais temas você quer ouvir, que a gente fale, que a gente traga convidados para você manter-se informado. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado.